Programa Inspira. Um oferecimento Estoque Brasil. Mobiliário, gastronomia e design. Olá para todos vocês, sejam bem-vindos a mais um programa Inspira, que começa agora, diretamente dos estúdios do canal 25. Eu vou apresentar a convidada do programa de hoje, que é Ângela Perobelli. Vou falar um pouquinho sobre a Ângela para vocês. A Ângela, gente, é um ser humano incrível, ela é professora de yoga e yoga também, né, em várias nuances, vai ser o tema desse programa. E a Ângela foi a minha inspiração e a minha primeira professora de yoga, né? Quando eu tive contato com esse universo do yoga foi através da Ângela, através de você. E eu sempre falo isso para ela, não estou falando só aqui agora, que eu sou muito grata por isso, né, Ângela? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fernanda. Eu agradeço o convite e agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês a respeito dessa prática, né? Que é o yoga. E antes da gente chegar aqui à frente das câmeras, a gente estava falando sobre, né, o que eu considero a minha missão e talvez uma coisa que eu acho que a Ângela também considera importante, que é a gente falar com vocês, né, com as pessoas que praticam, que gostam ou que se interessam pelo yoga, qual é a real importância de a gente praticar yoga, né, Ângela? O que você acha hoje, com toda a sua experiência, de 20 quantos você falou? 27 anos de prática. Gente, 27. Não, de aula, de prática 30, na verdade. Então, né, uma super professora, 30 anos de experiência. O que você acha que nos dias de hoje é muito importante dentro do universo do yoga? Primeiro, a gente tem que entender qual é o objetivo da prática, né? Eu costumo dizer para as pessoas que começam a praticar comigo, que se a questão é acrobacia, a gente tem escolas de circo muito boas. Então, que não seja esse o objetivo, né? Porque senão a gente fica sendo um fazedor de posturas. E, na verdade, o yoga é um caminho no processo do autoconhecimento. E não há nada de errado em posturas, né? Mas, se a gente para imaginando que praticar yoga é só fazer posturas, a gente fica muito aquém daquilo que o yoga pode nos oferecer, né? Então a gente tem uma gama de informações, tanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista energético, né? A gente tem, por exemplo, os mudras, que são gestos que a gente faz com as mãos e que não necessariamente uma pessoa que tem mobilidade para praticar yoga que não tem mobilidade, né, pode praticar os gestos, a meditação, porque se a gente imagina que praticar yoga é só fazer posturas, a gente fica muito aquém daquilo que é importante e a gente parte do princípio que só uma pessoa com um pseudo corpo perfeito pode ser um praticante de yoga. Sim. E a gente vê que não é isso e também não é esse o único objetivo, né? Então, é trilhar esse caminho de autoconhecimento, né? Então, reconhecer a importância das práticas físicas, que a gente chama de asanas, né? Então, por exemplo, asana significa uma postura firme e confortável, que é diferente de uma posição que implica em movimento, né? A postura, a gente até usa essa expressão. Nossa, aquela pessoa tem uma postura tão correta. Por quê? Porque ela tem uma postura na vida, né? Então, ela não só tem uma postura física, como tem uma postura onde quer que esteja. Eu costumo dizer também, Fernanda, para as pessoas que vêm para a prática, que a gente imagina que está praticando yoga quando vem para uma sala de aula e faz posturas, respirações e processos meditativos. Mas nós efetivamente somos um praticante de yoga quando a gente consegue levar a prática para o seu dia a dia, né? Quando você consegue perceber que não existe diferença entre o praticante de yoga e aquele que vive no dia a dia, né? Então, eu acho que esse é o maior objetivo do yoga, que a gente consiga
trazer todo esse arsenal de conhecimento, né? A gente tem os asanas, que são as posturas, tem os pranayamas, a respiração é o que existe mais importante no yoga. Teve uma época da minha vida que eu dei aula para lesado medular. E então, nós íamos até lá, né? Eu e uma fisioterapeuta. Então, tinham pessoas que não sentavam, tinham pessoas que só mexiam a cabeça, tinham pessoas que só mexiam uma parte do corpo, e mesmo assim, elas ainda eram praticantes de yoga, né? Então, até a sua última respiração, você ainda pode ser um praticante de yoga. Haja vista que a postura mais importante na prática é Shavasana. Sim. Né? Que é a postura deitado. Que é a postura de relaxamento final, né? Isso. Porque se qualquer fatalidade acontecer comigo, com você, ou com qualquer praticante de yoga, e você ainda estiver deitado, numa cama, consciente das suas emoções, dos seus sentimentos, você ainda é um praticante de yoga. Sim. Até sua última respiração. Então não é ficar de cabeça para baixo que faz de você um praticante de yoga, né? É entender o quanto você consegue trazer isso para sua vida. E é isso uma das coisas que eu acho mais inebriantes assim na prática, né? Uma coisa que eu sou apaixonada pelo yoga exatamente por isso, né? Porque permite que toda pessoa que esteja disponível a esse processo de autoconhecimento tenha uma série de ferramentas para isso, né? Certo. E sobre isso que você falou também muito importante, por exemplo, quando, né, hoje em dia uma pessoa ela vem para uma aula de yoga, a maioria das pessoas, né, pelo menos na minha experiência, talvez na sua, elas estão procurando mesmo dentro de uma prática estável e confortável, de alguma forma elas procuram um movimento, que na verdade é para acompanhar a tendência mental, né? A mente está muito acelerada, é aquela pessoa que diz assim, eu não consigo fazer nada parado, né? Então é justamente essa a importância que você está falando, né, Ângela, que... Sim, então, estabilidade, asana, permanecer firme e confortável. Exatamente. E outra coisa que eu acho muito importante é que assim, as posturas elas são aquilo. Não tem que ficar inventando, né? Mas a necessidade das pessoas de querer uma coisa nova, de querer mudar um pouco. Mas e se eu fizer assim, mais isso, mais aquilo? Não há necessidade, porque o que a gente quer com extensão, flexão, lateralização, as torções, os equilíbrios, a gente quer caminhar para um objetivo, a estabilidade, de ficar sentado, quietinho, respirando, que é o caminho da gente quer chegar aos processos meditativos, né? Então, é esse o objetivo, né? E como é que você, né, quando começou, como é que você se interessou por dar aulas ou por praticar yoga? Porque eu fui capturada pelo yoga, assim. Eu fiquei simplesmente apaixonada quando eu comecei a praticar. E eu tinha uma limitação física muito significativa para os asanas, né? Então, eu me lembro que eu não conseguia chegar com as mãos no pé, ficava assim muito longe, e eu falava para o meu professor, eu não consigo porque eu sou muito comprida. Eu sempre arrumava um jeito de dar uma desculpa, né? E aí eu fui entendendo o que estava por trás daquele encurtamento, né? E aí eu fiquei simplesmente capturada mesmo. Eu comecei a praticar yoga, logo depois eu fui para uma formação no sul de Minas, com uma das pessoas que foi a pessoa mais importante, eu acho, na minha formação, o Cláudio, que me mostrou essa grandiosidade que existe no caminho do autoconhecimento através do yoga, né? Então, a partir daí, eu nunca mais parei de praticar, né? Então, foi uma coisa que... E eu percebi que isso podia ser uma ferramenta para contribuir também com as pessoas que passassem pelo meu caminho, né? Sim. Vocês estão vendo a Ângela aqui com toda essa suavidade, essa vozinha, viu, gente? Mas a aula dela não é fácil não, tá? Né? A Ângela tem uma aula assim que eu admiro muito, que é uma aula com toda essa leveza, mas é uma aula muito focada, muito determinada, justamente para ajudar o aluno a encontrar esse caminho de autoconhecimento, né? Quer dizer, Sim. Você pode ser muito leve, mas você não pode sair daqui não, volta para cá, né? Sabe que isso me fez lembrar, todo mês eu trabalho alguma coisa que está relacionada com a questão ética do yoga, yamas, niyamas, e era um mês que nós estávamos trabalhando os kleshas, que são as perturbações da mente, né?
E aí no final da prática, uma senhora, era um lugar que tinha vários alunos, a sala estava cheia, uma senhora me perguntou, Ângela, queria te fazer uma pergunta? Eu, pois não, ela falou, eu queria saber se você pratica tudo isso que você fala aqui na aula. Me desafiando mesmo, Fernanda, assim, apontando o dedinho em riste. E aí eu disse para ela, acho que uma das grandes verdades da minha vida, porque eu preparo todas as aulas para mim. Porque eu preciso ouvir tudo aquilo que eu estou falando todos os dias. Sim. E falo em voz alta. Sim. Quem tiver ouvidos, ok. Às vezes eu falo um mês inteiro a mesma coisa, no final do mês a pessoa fala, nossa, mas você falou hoje uma coisa que me chamou a atenção. E às vezes não, né? Às vezes a pessoa não vai ouvir, mas porque eu realmente preciso ouvir tudo aquilo todos os dias, né? Sim. Então, não tem nada garantido, é a prática, é o dia a dia, né? Todos estamos aprendendo, né? Sim, sim. Todos. Sim. Querida, muito grata. Eu é que agradeço. Por esse momento incrível, por essa conversa leve, né? Eu tenho certeza que você que está assistindo pode sentir essa leveza da Ângela. Ela é uma pessoa que traz frescor, traz suavidade. É muito bom ficar do lado dela. Obrigada, Fernanda. Por essa contribuição que eu tenho certeza que tocou muitas pessoas que estão nos assistindo. Eu agradeço cada uma dessas pessoas que estão assistindo, a Fernanda, e a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, querida. E eu volto no próximo bloco com prática de asanas. Até já. Estamos de volta com prática de asana, depois dessa conversa com a Ângela Perobelli, que veio aqui no Inspira para falar para a gente sobre a real importância de se praticar yoga, né? E a pergunta que eu deixo é, qual é o seu objetivo na prática de asanas, na prática do yoga? Então, a gente sempre imagina que uma pessoa, quando procura o yoga, ela procura principalmente porque ela quer acalmar, porque ela quer aquietar a sua mente dentro de um processo de autoconhecimento, né? Então, essa é a busca mais genuína dessa prática, que, embora seja através do corpo, não é pelo corpo. Então, como é que você começa a praticar yoga na sua vida? Você começa com a roupa que você tem, com o corpo que você tem e no lugar que você está. Se você é flexível ou não é flexível, isso é um mero detalhe, né? O importante da prática mesmo acontece de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, esse é o recado que, desde que eu comecei aqui o Inspira, eu quero passar para vocês. E hoje, com a presença da Ângela, isso se fortaleceu ainda mais, tá bom? Então, a nossa prática hoje vai trabalhar a lateralização. Então, uma prática que trabalha os lados, né, ela nos ajuda com esse equilíbrio, inclusive dos músculos, o que contribui para que a gente também equilibre os lados, a musculatura que fica ali paralela à coluna, trazendo para a gente uma postura mais firme. E do ponto de vista energético, a gente equilibra os lados do corpo, os dois hemisférios, né, que no yoga a gente fala o yin e o yang, né, aquele que é mais suave, aquele que é mais forte,
o masculino e o feminino, o lado lunar e o lado solar. Então, quando a gente coloca esses opostos complementares em equilíbrio, é muito provável que a gente consiga uma mente também mais equânime, né? Então, quanto mais a gente observa as diferenças que existem nos lados do corpo e corrige essas diferenças, mais equânime tem de ser a nossa mente, tá? Só para finalizar aqui, eu já vou começar. O professor Iyengar, né, BKS Iyengar, um grande mestre do yoga, dizia que quando a gente usa muito um dos lados do corpo, a gente está até sendo agressivo com o corpo, né? Está usando de violência com o nosso corpo, dentro dessa linguagem do yoga. Então é muito importante esse equilíbrio. Então vamos começar com pés bem unidos aqui. Você abre bem os seus dedos, fixa os seus pés no chão. Né? E eles vão ficar juntinhos assim mesmo, sente que você assenta até os calcanhares. Para expandir o seu tronco e a sua respiração, leva as palmas das mãos para fora, lateralmente. Inspirando, ó, você vai elevando os braços, vai sentindo que você expande o corpo. Entrelaça os dedos das mãos lá em cima, ó, e leva lá em direção ao céu. E procura sentir que você realmente levanta os lados aqui, ó. Relaxa a região dos ombros, da garganta, da nuca. Inspira, potencializando essa respiração lá em direção às mãos. Quando você expira, você sente que fixa bem os pés no chão. Amplia mais um pouquinho, ó. Inspira, crescendo até as mãos. Expira, fixa os pés no chão. Última vez, ó. Inspira amplo e expira. E aí a gente volta um pouquinho. Pode fazer um giro com os ombros. E passamos para a segunda parte desse asana, tá? Então, palmas laterais de novo. Inspira, cresce mais uma vez. A sua mão direita agora, ó, vai segurar o pulso esquerdo. E na inspiração, você puxa esse lado direito do corpo. Então, sente que você tem um reflexo desde a linha da cintura, não só o braço aqui, ó. Inspira, puxa. Expirando, ó, você inclina para a sua esquerda. Fixa mais o pé direito no chão. Leva a consciência para o pé direito bem firme. E vai sentindo que expande e abre agora toda a lateral direita do corpo. Vai usando a potência da sua respiração. Inspira e expira. Aí mais uma vez. Inspira. Expira. Inspirando, você centraliza. E já trocamos o lado, ó. Mão direita segura o lado esquerdo. Inspira, cresce. Expira, inclina agora lá para a direita. E aí você sente que vai agora expandindo a lateral esquerda do corpo. Pés bem unidos. Empurra mais agora o pé esquerdo para o chão. Leva a consciência para ele mais firme. Usa a sua respiração para buscar espaços internos. Inspira e expira. Última vez, ó. Inspira amplo. E expira. Inspirando, a gente centraliza. E aí volta os braços. Segundo asana, segunda postura. A gente vai afastar as pernas além da largura do quadril. E a gente vai usar esse bloquinho aqui, que eu sempre uso nas nossas práticas. Se você não tiver o bloco, você procura alguma coisa firme aí para te ajudar. E a gente vai colocar ele atrás do calcanhar direito, que depois vai ser o tornozelo. E aqui fazemos esse ajuste, ó. Ponta do pé direito para fora, ponta do pé esquerdo um pouquinho para dentro. O quadril aqui a gente corrige ele para frente, tá? Sente que você fixa bem os dedos e os pés no chão. A gente vai agora expandir os dois braços, ó. Cria essa expansão
do centro do peito em direção às suas mãos. Levanta um pouquinho o peito. Sente os seus pés firmes. E agora inspira. E expirando, ó, você começa a inclinar lá para a sua direita. Então, como se você fosse tocar a mão direita lá para frente, ó. Não deixa dobrar essa lateral. Vai expandindo, vai expandindo, vai expandindo até você tocar o bloco aqui embaixo. Ele fica bem pertinho do pé. Então, empurra esse bloquinho para baixo. Estende agora o braço esquerdo na mesma linha do ombro. E de novo vai usando a potência da sua respiração para criar expansão no seu corpo de dentro para fora. Então, o seu quadril, ó, ele fica alinhado com o tronco. Você não deixa o quadril aqui e o peito para frente, ó. Se alguém olhar você de lado, ó, não vai conseguir ver a sua cabeça. Você fica bem alinhado aqui. Uma força, puxa esse braço esquerdo lá para cima. Se você se sente mais confortável, ó, você pode segurar um pouquinho mais embaixo, na sua perna, ou até mesmo sem o bloco. Depende da sua flexibilidade. E agora para voltar, ó, uma força puxa esse braço esquerdo lá para cima, a gente inspira, centraliza e troca o lado. Então o bloquinho vai lá atrás do calcanhar esquerdo, ponta do pé esquerdo para fora, ponta do direito um pouquinho para dentro. Afasta os braços com leveza, né? Não deixa isso aqui acontecer, ó. Abre os ombros. Começamos a inclinar agora lá para o lado esquerdo, ó. Não deixa fechar essa lateral. O braço, ó, vai lá para frente, lá distante. E aí você desce com a mão no bloco, empurra esse bloquinho lá em direção ao chão e cresce o braço direito na mesma linha do ombro. E a gente mantém aqui a postura dos 3 triângulos Trikonasana. Respira profundamente. Sente essa respiração acontecendo do centro do seu corpo em direção aos seus extremos. Procura girar o peito para frente e manter essa linha. Se precisa, você corrige um pouquinho, ó, traz o quadril um pouquinho para frente e o tronco um pouquinho para trás. Mantém só mais alguns instantes. Aí, para voltar, ó, uma força vai puxar o braço direito lá para cima, firma bem as pernas, inspirando, e você centraliza e centraliza os pés. E aí, para sua postura final nessa prática, você vai se deitar em Shavasana, você vai deitar de barriga para cima, né? Com os braços afastados, as pernas estendidas, e vai ficar aí aproveitando mais uns 5 minutinhos. Se você sentir necessidade, você pode abraçar um pouquinho os joelhos no peito, Pavana Muktasana, para relaxar as laterais, toda a região lombar. E terminamos essa breve prática. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Esse programa inspira. A gente se encontra no próximo programa. Eu desejo saúde abundante para todos nós. Namastê. Programa Inspira, um oferecimento Estoque Brasil, mobiliário, gastronomia e design.
Obrigada.